sou médica, sou uma mulher do Norte, trabalho numa área que se chama Medicina Integrativa. Licenciei-me na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, tal como o meu pai e o meu avô, portanto somos uma família com alguma genética. Esta área das radiações começou a ser um interesse para mim quando eu comecei a ver pacientes que estavam doentes supostamente pelas radiações. As pessoas é que identificavam o seu problema de saúde, não fui eu que as identifiquei. Elas chegaram à minha consulta a dizer que tinham uma coisa que se chamava o síndrome de hipersensibilidade eletromagnética. E a partir daí começamos a estudar e começamos a perceber que isto é uma realidade, não é uma brincadeira, e por isso é que eu hoje vou fazer 600 km para cima e para baixo para vos vir tentar mostrar um bocadinho daquilo que eu faço e daquilo que eu sei. Todos nós vimos de radiações, porque no momento em que o nosso pai e a nossa mãe se apaixonam, é uma radiação, porque os nossos corações entram em coerência cardíaca e isso é uma radiação, é uma onda. Tudo são frequências e tudo vibra e tudo no universo é energia. Esta mesa tem uma determinada frequência, uma maçã tem uma determinada frequência, uma garrafa de água tem uma determinada frequência. Tudo está catalogado por frequências e tudo tem uma determinada vibração. E assim como as emoções também têm uma determinada frequência, a emoção mais baixa em termos de vibração é o medo, que é exatamente isso que nos estão a tentar passar, e a emoção mais alta é o amor. Entre estas vamos ter a raiva, a frustração, a ira, a zanga, a amizade, a simpatia, o respeito e o amor. E o amor que depois nos pode fazer conectar com aquilo que é o que existe de mais superior a nós, que já se vai chamar a coerência. No meu corpo, tudo é uma vibração, significa que o meu fígado tem uma vibração que está estudada, uma frequência, um número que está estudado. O meu timo, que é a minha célula, a minha fábrica, da imunidade, vamos lhe chamar assim, também tem uma determinada vibração que também está estudada. Por isso é que nós estamos a ficar muito afetados com tudo o que seja a radiação eletromagnética externa. Temos de nos relembrar que nós temos uma genética extremamente parecida com o homem paleolítico. E o homem paleolítico, aquele que andava nas cavernas e fazia grum, não falava muito, aí começaram a falar as mulheres, porque ficavam na gruta, tinham que falar umas com as outras, os homens só iam à caça. O que acontece é que a radiação que eles tinham era a radiação solar, que é a radiação natural que nós estamos preparados para receber, e é a radiação cósmica planetária a nível do planeta Terra e a radiação telúrica. Portanto, estas radiações nós estávamos habituados. O que nós não estávamos habituados era a radiação eletromagnética artificial que começou a surgir com o avanço da tecnologia. E esta radiação eletromagnética artificial tem-se mostrado cada vez mais prejudicial ao ser humano, primeiro porque não estamos geneticamente preparados para isto, segundo porque temos muitas outras fontes de sobrecarga, porque hoje em dia comemos muito mal, hoje em dia bebemos mal, dormimos mal, controlamos mal as nossas emoções e isso faz com que, estatisticamente falando, nós estejamos todos a ficar mais doentes. Ok? Então, o que hoje eu tinha para vos mostrar é que com o avançar dos pacientes doentes, literalmente, em termos de tudo o que seja excesso de radiação, nós temos o síndrome de hipersensibilidade eletromagnética, que é aquilo que está
provado como um conjunto de sinais e de sintomas que não se encaixava em nenhuma doença. Portanto, a partir do momento em que isto ficou esclarecido, passou a ser um diagnóstico médico, tal como diabetes, ou obesidade, ou cancro. E, portanto, isto significa que a Organização Mundial de Saúde já reconhece esta doença. Também reconhece uma coisa que se chama o síndrome do edifício doente, que se começou a notar que, estatisticamente, determinados indivíduos que trabalhavam num mesmo edifício apresentavam os mesmos sinais e sintomas. E então, quais serão estes sinais e sintomas que são completamente inespecíficos? Significa que não pertenciam a nenhuma doença. Vamos começar por dizer que temos vertigens, zumbidos, sensação de mareamento na cabeça. Podemos ter enjoos, náuseas, sensação de mal-estar a nível gástrico. Podemos ter alternância entre a diarreia e a obstipação com a presença de excesso ou de sobrecarga da radiação. Podemos ter uma coisa horrorosa que se chama dores de cabeça cronicamente falando. Podemos ter uma coisa que se chama insónia. A insónia é a incapacidade de dormir bem, seja pela dificuldade em adormecer, seja por acordar várias vezes, ou seja por acordar cedo e não voltar a entrar no sono. Temos a dificuldade de memória e de concentração. E temos nas crianças o autismo, mas também temos a hiperatividade infantil. Ou seja, nós estamos a drogar as nossas crianças. A drogar significa que estamos a dar um medicamento para uma sintomatologia, que é uma criança que não para quieta, assim falando em meu português, mas que na realidade isso se podia resolver de outra maneira, nomeadamente pela prevenção em relação ao excesso das radiações. Temos também uma coisa que me parece muito interessante, que é a obesidade, ou seja, o excesso de peso parece que está relacionado com o advento da radiação e a diabetes. Portanto, estas duas doenças, em termos estatísticos, embora saibamos que lhes podemos chamar as doenças do século, pelo nosso estilo de vida, ok? Nós sabemos que comemos mal, não descansamos o suficiente e, portanto, isto são doenças, podemos chamar metabólicas, mas aparentemente também pode estar relacionado com o advento da entrada da sobrecarga das radiações eletromagnéticas na nossa vida. Outra coisa que a mim me choca particularmente chama-se infertilidade. A dificuldade de um casal em conceber uma criança, e esta infertilidade pode ser uma infertilidade temporária, ou seja, este casal pode depois vir a conceber uma criança, ou que eu tinha um estudo, e tenho fé que isto vai dar, tinha um estudo para vos mostrar, que é a esterilidade, ou seja, nós não sabemos até que ponto a sobrecarga das radiações possa estar a fazer com que as próximas gerações, aparentemente 5 gerações, sejam completamente estéreis. Lamento contar-vos isto, mas parece que é verdade. Outra coisa importantíssima é os abortos de repetição, portanto, o excesso de radiação numa gestação precoce, numa gravidez, quanto mais inicial, supostamente pior, pode dar o que se chama abortos de repetição, portanto, nós temos que ter cuidado quando vemos um casal que tenha abortos de repetição. Todos estes sinais e sintomas, como vocês veem, são completamente inespecíficos. As dores de cabeça, o não dormir, o cansaço pode ser brutal. O eczema, tenho vários pacientes que colocam as mãos em cima do computador e passado 20 minutos ficam com eczema nas mãos. Outra coisa muito interessante, do meu ponto de vista, chama-se as dores articulares, ou seja, pacientes que ficam com dores articulares quando estão sujeitos principalmente a manusear o computador e a manusear o telemóvel.
Portanto, todos estes sinais e sintomas, como eu estava a dizer, são muito inespecíficos e o que é importante aqui, penso eu, é que cada um de vocês comece a dar-se conta do que sente e se relacionam isso com o excesso de radiação. Lembrem-se que nós hoje em dia temos nas nossas casas uma coisa que nós não tínhamos antigamente, que nós temos router, nós temos as televisões, uma na sala, há quem tenha na cozinha, há quem tenha uma em cada quarto, e depois temos um computador, e depois temos um computador no escritório, e depois temos a impressora que liga ao computador, e temos tudo ligado por Wi-Fi, porque agora é tudo por Wi-Fi, portanto deixamos de fazer o fio que protege-nos porque lembrem-se que o Wi-Fi é uma onda, e como eu comecei a minha conversa, nós também somos radiação, nós somos vibração, nós somos frequência, significa, portanto, que é impossível que continuemos a acreditar que isto não nos afeta em nada. Portanto, já veio a dizer que nas nossas casas nós temos isto e temos os telemóveis. Os telemóveis hoje em dia funcionam como verdadeiras antenas de captar e de emitir informação que pode ser traduzida em radiação. A juntar a isto, hoje em dia, as crianças, além de mexerem no computador, e agora com o advento deste vírus temos a teleescola, portanto significa que as crianças precisaram de estar em frente ao computador, e além disso as crianças têm telemóvel, iPad, iPod e PlayStation e sei lá mais o quê, e tablet. Portanto, as crianças, os bebés, são os mais sensíveis à radiação, porque o seu metabolismo é mais acelerado em termos celulares, e no nosso corpo, digamos, as estruturas que são mais sensíveis à radiação têm a ver com o cérebro e têm a ver com as células germinativas, ou seja, os ovários e os testículos e a parte cerebral. As radiações eletromagnéticas também afetam as nossas emoções, nomeadamente em termos de depressão, nomeadamente em termos de irritabilidade, exatamente porque a radiação interfere numa estrutura cerebral que se chama hipocampo, e tudo o que eu estou a dizer, eu tenho artigos, ou tinha artigos para vos mostrar. A radiação eletromagnética também interfere numa zona cerebral que se chama a glândula pineal, ou a epífise, que é um verdadeiro receptor de luz. E é importantíssimo para nós distinguirmos o dia e a noite e a produção de hormonas, nomeadamente uma hormona que nos faz dormir e descansar e regenerar e nos mantermos com o aspecto de jovens, pelo menos aspecto, que se chama melatonina, e esta é a explicação pela qual a radiação pode dar insónia e outras alterações humorais do humor, digamos assim, exatamente porque interfere nestas estruturas cerebrais. Então, dentro da área da medicina integrativa, o nosso objetivo, enquanto vemos um paciente, é perceber qual a sobrecarga que esta pessoa tem em termos de radiação, e todos nós temos. Reparem, não pararam para pensar que hoje em dia em todo lado temos Wi-Fi? Em todo lado temos Wi-Fi e nós estamos a receber esta onda. Portanto, o que era muito interessante passar-vos a mensagem? Não acreditem em nada do que eu digo. Absolutamente nada. Esta é uma frase que eu adoro, foi dita por Buda há 2000 anos atrás. Não acreditem em nada do que eu estou para aqui a dizer, mas procurem. Lembrem-se de uma coisa. Alguns há 600 anos, era o Sol que andava à volta da Terra. E quando houve um indivíduo que se lembrou de dizer que não, que era a Terra que girava à volta do Sol, foi condenado. Até há 70, 80 anos, quando Pasteur, um médico, falou que aparentemente existiam uns bichinhos que deu o nome de micróbios e que eram responsáveis por algumas doenças, a medicina
não sabia isso. Acreditava que as doenças eram pelas doenças e as infecções era porque, enfim, porque fizemos alguma coisa de mal contra Deus. Portanto, aquilo que nós acreditamos hoje em dia está permanentemente em mutação. Por isso, o que estamos aqui a tentar passar e a imagem que estamos a tentar passar é que cada um de vocês, no vosso círculo, porque cada um de nós tem um microambiente à volta, que podem chamar família, podem chamar amigos, podem chamar colegas de trabalho, podem chamar comunidade. Este ambiente que eu tenho à minha volta, eu consigo influenciar. Então, o que é-vos pedido, enquanto cidadãos, é que cada um seja responsável pela sua saúde e que possa ajudar à saúde da vossa família e da vossa comunidade e que para isso possam transmitir esta mensagem e esta informação. Hoje em dia nós controlamos tudo com o telemóvel e, portanto, este princípio que eu vos falei, que se chama o princípio da descrença, que é não se acreditem, mas pesquisem, não fiquem só à espera da informação que vos chega, principalmente quando estamos à espera da informação que nos chega pela televisão. O sábio pode mudar de opinião, o ignorante nunca muda de opinião, portanto espero fazer alguma diferença na vida dos senhores que me estão a ouvir. O Albert Einstein, que todos conhecemos, que pelo menos teve alguma inteligênciazinha, dizia que o mais importante é continuar a questionar e que a curiosidade tem a sua razão de existir. Também vos queria dizer que usamos 98% do nosso tempo em coisas sem importância, portanto, seguramente 2% do tempo dos senhores foi usado aqui, que pensamos que isto vai ser muito importante para vocês. Relembrar que nós temos 5 sentidos, e esta é a relação com o nosso mundo exterior, mas que nós interagimos com tudo aquilo que se chama os padrões energéticos e, portanto, não sabemos se não teremos um 6º sentido, que podemos chamar intuição, percepção. Isso é o que nos faz pesquisar mais. Queria também contar-vos que nós só nos apercebemos de 0,1% da realidade. Portanto, nós achamos que a realidade é tudo o que nós tocamos, vemos e ouvimos e, portanto, consequentemente, nós achamos que tudo o que vemos, ouvimos e tocamos é a realidade. Mas, na realidade, nós sabemos que a matéria é feita de vazio, por exemplo. Ou seja, esta mesa que a mim me parece extremamente sólida é feita de vazio. Quando nós, por exemplo, em termos de medicina, nos apercebemos de um exame de sangue, esse exame de sangue ou uma ecografia que nós estamos a fazer é a realidade daquele momento, porque o nosso organismo é um organismo em perfeita simbiose com o meio e pode mudar. E se quiserem, por exemplo, pesquisar em termos de cancro, há uma lista de uma coisa que se chama de Spontaneous Healings, que demonstra a quantidade de pessoas que tiveram curas espontâneas e que tinham exames com cancro e passado 2, 3 meses, com determinadas coisas que fizeram, tinham curas espontâneas. E, portanto, nós somos um bocadinho míopes. Míopes no sentido de vermos o mundo que nos rodeia, não vemos muito para lá daquilo que nos demonstram e o cérebro é um avassalador reservatório de informação. E aplicando isto, estamos a falar aqui das radiações, lembrem-se que o grande problema disto é que a radiação não se vê, certo? Quando nós estamos a falar numa criança que aprende a matemática básica da primeira classe, aquela criança acha que a matemática é aquilo tudo que ela está a aprender e, portanto, 1 mais 1 igual a 2 e é o máximo e já é difícil, mas na realidade nós temos a matemática aplicada, a trigonometria, então tudo é dependendo do formato da nossa cabeça, da inteligência com que estamos no momento. E a informação só entra quando nós conseguimos fazer esse upgrade. Usamos 10% do cérebro e a maneira como vemos o mundo é exatamente como a maneira como se vê um copo d'água. Eu adoro esta metáfora, não é? Quando vemos um copo d'água meio cheio, na realidade, o povo português diz que está meio vazio, porque o povo português é o povo do fado e da melancolia, não é? E isso preocupa-me imenso no processo que estamos a ter em termos deste vírus, porque tudo aquilo que vão ver, cada vez nos vamos suicidar mais.
cada vez vamos estar mais deprimidos, porque cada vez vamos estar mais tristes, porque agora deixamos de tocar em quem amamos. Bom, não vou entrar por aí senão... Então, o copo d'água significa que como é que eu vejo o copo d'água se ele só tem metade da água? Eu vejo o copo d'água como está meio cheio, vejo como está meio vazio, ou, por exemplo, digo que não é água. Então, a maneira como nós vemos as coisas e como nós vemos o mundo tem a ver com o sistema de crenças, que eu já vos falei, e a partir daí, como tudo o que nós tocamos é energia, tudo o que vemos é energia, e para compreendermos o mundo temos que perceber as frequências, como eu já vos disse. Por exemplo, o cérebro tem uma frequência de 70 MHz, o cancro tem uma frequência de 42 MHz, o cancro. Mas, por exemplo, o vírus da gripe tem uma frequência de 57 MHz. Nós, na Faculdade de Medicina, não estudamos muito isto, é a medicina do ponto de vista da eletricidade. Por isso é que é muito importante, como estava a dizer o Paulo, que nós tenhamos cuidado na nossa casa, por exemplo, com os fios que passam atrás da nossa cabeceira da cama. Ok? E, portanto, o nosso timo é uma glândula que tem uma frequência de 60 MHz, enquanto, por exemplo, o fígado tem 55. Tudo está descrito. Vejam aqui esta leitura sobre o medo, a culpa, que tem uma frequência de 20 ou 30 MHz, até o amor, que tem 500 e 600 MHz. Repito, os eczemas, a sensibilidade à luz ou a fotossensibilidade, os problemas oculares, o cansaço e a fadiga extremos. Às vezes temos pacientes com cansaço e fadiga extremos. E não digam, por favor, que é da idade, que essa coisa da idade não existe. Os problemas cardíacos, a hipertensão quando os doentes estão à beira de fonte de radiação. E como disse muito bem o Paulo, não é o facto de hoje vou desligar tudo e isto vai passar. Claro que não. Ou seja, nós não somos todos sensíveis à mesma quantidade de radiação e tem a ver com outros fatores que eu possa ter, nomeadamente genéticos, nomeadamente epigenéticos, tem a ver com o meio ambiente no qual eu estou inserida. As dores de cabeça são uma coisa crónica, estes pacientes têm dor de cabeça. As dores nas articulações, que eu também disse, são muito frequentes. A sensação de vertigem e de zumbido, a dificuldade de concentração, a dificuldade de memória, o autismo, as dormências, os formigueiros, pessoas que ficam com dormência, formigueiro nos braços ou nas pernas, e o aborto. E depois o cancro. O cancro, como sabem, é muito difícil comprovar-se uma relação causa e efeito, porque nós vivemos em permanente contacto com o meio e com muitas outras coisas. Por exemplo, este estudo de 2015, de um jornal chamado Bioquímica e Biofísica. Este é um estudo que tem a ver com ratinhos, mas depois é muito interessante, porque é assim. A medicina usa os ratos para tudo. Os ratos e as ratas, atenção, que eu não vou discriminar o género. Nomeadamente quando testamos medicamentos e novas terapias. Mas quando se chega a um estudo como este, em que se demonstra que pode haver uma relação entre a radiação e o cancro, afinal já não serve, porque foi em ratos. E, portanto, não se pode extrapolar para a espécie humana. É maravilhoso isto. Bom, então, como eu estava a dizer, a questão do déficit cognitivo, estamos a ter problemas de déficit cognitivo, não sabemos até que ponto estamos a diminuir a inteligência das nossas crianças com isto do déficit cognitivo e da radiação. Déficit de aprendizagem e memória em relação à radiação. Reparem que quando eu ponho aqui esta figurinha, e o Luís pode fazer chegar-vos isto, significa que existe um estudo que foi feito num jornal científico e no qual ficou demonstrada a relação entre uma coisa e outra. Portanto, eu só trouxe o resumo. Alterações neurológicas, este é um artigo de 2014, a expressão genética alterada, e daí a expressão genética em termos das próximas gerações, não sabemos o que é que estamos a fazer. Este é um estudo que mostra as alterações numas células imunitárias, que se chama interleucina 10, interleucina 1, portanto, a radiação cria um ambiente pró-inflamatório, e daí que possa estar em relação com todas as doenças que sejam
pró-inflamatórias, nomeadamente a obesidade, nomeadamente a diabetes, nomeadamente o cancro, que é uma doença que também existe um excesso de inflamação, todas as doenças autoimunes nas quais haja um estado pró-inflamatório. Por isso, sempre que existe dor, existe um estado pró-inflamatório. Então, se tem dor em algum sítio, tem excesso de inflamação e, aparentemente, a radiação tem algo a ver com isso. Depois, este é um estudo que mostra exatamente as alterações imunológicas, que a mim me parecem muito importantes, e este estudo, por exemplo, que é um estudo de 2010, demonstra que a radiação perturba a célula, perturba em termos de repolarização celular, portanto já não é uma coisa só da nossa cabeça e esotérica, está provado. Aqui, por exemplo, é muito interessante porque esta exposição aos smartphones ativa os neutrófilos, que são umas células imunitárias, e este estudo de 2018 diz que nós temos que considerar as implicações para a saúde e não podemos continuar a fechar os olhos. Este é um estudo que demonstra a esterilidade, este é um estudo que demonstra essencialmente a alteração na qualidade do esperma em relação à radiação, e chama a atenção para o cuidado de porem os telemóveis nos bolsos. Obviamente que é prejudicial per se, mas se vamos fazer com que o telemóvel esteja à nossa beira... Já repararam que levamos o telemóvel para todo lado? Estamos na cozinha, vamos à casa de banho, levamos o telemóvel como se fosse um terceiro braço que temos agora, que tínhamos que levar o telemóvel para qualquer lado. Deixamos o telemóvel a dormir, na mesinha de cabeceira quando estamos a dormir. Porquê? Se entendermos que funciona como uma antena, o que é que estamos a fazer ao pôr o telemóvel ali? Mas que alguém nos ligue? Então, temos que ter cuidado com isto, principalmente com os adolescentes, porque muitos adolescentes de noite acordam para ir responder às mensagens, e isto parece-me assustador. A radiação aumenta a glicose, isto também é muito importante em relação à obesidade e aos diabetes, como eu vos falei, e altera o ritmo cardíaco, tem a ver com doenças cardiovasculares, doenças nas quais aumenta os radicais livres. Este é um estudo espetacular de 2018 que demonstra a fadiga, o cansaço, a dificuldade de aprendizagem tem a ver com o excesso de radiação eletromagnética. Vejam aqui, por exemplo, onde mostra que o facto de eu ter a radiação, neste caso é Wi-Fi, faz com que o meu cérebro tenha excesso de oxidantes. Portanto, não permite que o meu cérebro use os antioxidantes. Vamos assim considerar que sejam as vitaminas. Nós temos vitaminas em circulação. As vitaminas vão e anulam a oxidação celular que exista, nomeadamente pela radiação. E as radiações impedem o uso destes antioxidantes que eu tenho. E depois uns estudos que demonstram os efeitos microbiológicos negativos, ou seja, vão-nos dificultar, por exemplo, se temos uma infecção, temos que tomar um antibiótico, então isso pode estar a afetar o nosso sistema imunitário. E os impactos no bem-estar de uma forma geral que me parecem muito interessantes. Bom, era isto que eu tinha para vos dizer. Muito obrigada.